Olá, caríssimos! Eu estou aqui novamente e, a pedido dos meus alunos, gravando mais vídeos com temas relevantes para o conhecimento e para a educação de um modo geral. Dando aqui a minha pequena, a minha modesta contribuição para você, estudante, para você que quer aprender, que quer passar em vestibular, enfim, adquirir conhecimento. Então, este vídeo está sendo feito, está sendo pensado para você. No tema de hoje, no tema proposto para hoje, eu vou falar sobre uma questão muito importante. O mundo está cheio de coisas óbvias que ninguém percebe. Ou seja, as pessoas neste mundo pós-moderno não conseguem ter a percepção do óbvio, do claro, daquilo que está corriqueiramente à nossa volta. E muitas vezes o óbvio precisa ser dito, o óbvio precisa ser resgatado. Para isso, eu vou usar dois personagens e dois momentos históricos para a abordagem do tema. Primeiro, Tales de Mileto e Sherlock Holmes, aquele personagem fictício, aquele detetive da ficção. Será que tem alguma coisa em comum entre Tales de Mileto, que viveu muito tempo antes de Cristo, com Sherlock Holmes no século 19 e 20? É o que nós vamos ver agora. Então, Tales de Mileto, que é considerado o primeiro filósofo, então ele nasceu ali na região da Jônia, que é a atual Turquia, aproximadamente no ano de 625 a.C. Ele foi considerado o primeiro filósofo, porque Tales era um observador, ele era um detalhista, ele era capaz de ficar muito tempo analisando os fenômenos à sua volta, analisando as coisas. E ele era detalhista, observador. Foi considerado o primeiro filósofo porque teria sido aquele que, ao invés de procurar todas as respostas, todas as indagações nas explicações mitológicas, ele passou a utilizar o método racional, o método da observação. E esse método, ele exige que as coisas à nossa volta precisam ser detalhadas, nós precisamos prestar atenção no mundo à nossa volta. Porque muitas vezes nós estamos preocupados com coisas distantes, com coisas que estão tão fora do nosso alcance, que nós deixamos de analisar o óbvio, o claro, o objetivo. Então, Tales, nessa busca pelo conhecimento, pela explicação racional, ele chega à conclusão de que a arqué, ou melhor, o princípio, a origem de todas as coisas é a água. E a água, então, seria o elemento primordial de todas as coisas. O que hoje a ciência comprova que a água é fundamental para a vida e o elemento água está em todas as coisas. Tales de Mileto, então, tinha razão na sua proposta filosófica. Por quê? Ele era um observador da natureza, dos detalhes, estava sempre atento para buscar compreender a constituição dos corpos, da organização do universo. E então, com base nisso, nesses detalhes que Tales prestava atenção, ele chegou a uma série de esclarecimentos e um conhecimento aprofundado, não pautado em mitos, mas em fatos reais, fatos concretos. Então, o historiador Heródoto teria dito que Tales, a partir da observação, a partir do conhecimento dos fenômenos naturais, teria previsto o exato momento de um eclipse solar, naquela época, no século 3, 4 a.C. Era algo assustador para imaginar um fenômeno desse,
de maneira natural, de maneira clara e objetiva. Então, pelos cálculos que Tales de Mileto fez, ele se baseou então para ter a percepção da posição da Lua, da Terra em relação ao Sol. E isso que era uma explicação mitológica, uma explicação paranormal, de pessoas que têm superpoderes, videntes, começou a cair por terra. Por quê? Fica claro que os fenômenos são naturais e eles têm uma explicação natural. Ele não foge ao mundo físico, ele não chega ao mundo metafísico. Então, Tales de Mileto teria feito essa descoberta do eclipse a partir da análise, a partir de constatar o óbvio, o corriqueiro do movimento dos astros celestes, das estações do ano e de uma série de detalhes que ele foi percebendo e foi guardando para si. Então, o mundo pós-moderno está muito ocupado para prestar atenção nos detalhes, como fez Tales de Mileto. Falta sensibilidade para as pessoas. Ninguém tem tempo de ouvir ninguém. As pessoas querem falar, mas ninguém quer parar para ouvir. Ninguém quer parar para prestar atenção no óbvio, analisar as coisas, pensar antes de falar, analisar as circunstâncias e os acontecimentos à nossa volta. Tales é considerado o primeiro filósofo da filosofia ocidental pelo fato de ser um observador. Nada escapava aos seus olhos, nenhum detalhe era descartado por ele. Ele levava em consideração tudo para chegar a uma análise racional das coisas. E outro personagem que utilizou esse método da racionalidade, da análise, do entendimento do óbvio, foi Sherlock Holmes, que, eu volto a dizer, foi um personagem fictício, criado por um escritor, que nós vamos falar sobre ele. Mas qual foi o período, o que estava acontecendo na Inglaterra nesse período em que Sherlock Holmes foi criado e que o seu autor então escreve as suas histórias? Era a Era Vitoriana, que ocorria entre 1837 a 1901, que marca o reinado da Rainha Vitória do Reino Unido. E foi um grande período para a Inglaterra, um período muito bom econômica, política e culturalmente. Então, durante a Era Vitoriana, o Reino Unido expandiu suas colônias para a África, para a Índia e chegou até a região da Ásia. Então, a Inglaterra, nesse período, se tornou a nação mais poderosa do mundo e se autodenominou Império Britânico. Então, neste contexto, o escritor e médico inglês ou britânico Sir Arthur Conan Doyle, que viveu entre 1859 a 1930, criou um personagem chamado Sherlock Holmes, que foi um detetive criado por esse médico britânico em 1887. E ele ainda é um fenômeno, esse personagem fictício. Ele atrai a imaginação, ele atrai o interesse de pessoas pelo mundo todo, pelos romances policiais em que ele desvendava, investigava os mistérios com êxito. Então, o Infalível Detetive foi criado em 1887 e continua ainda despertando os interesses dos leitores. Então, Sherlock Holmes, ele foi um detetive atraído pela criminologia, ou seja, ele estudava o crime, ele estudava os passos do crime até chegar à conclusão do crime, o nexo causal, né? Enfim, ele era um detalhista.
Ele tinha sucesso porque ele não descartava o óbvio nas suas investigações. Ele, detalhista, grande capacidade de observação e dedução. Então, ele resolvia os mistérios que eram abandonados pela polícia. A polícia, então, descartava solucionar o problema pelo grau de dificuldade e Sherlock Holmes, então, a partir das análises, das provas, das evidências, ele volta nas investigações e consegue solucionar o crime. Qual era o grande diferencial das investigações de Sherlock Holmes? É que em uma de suas falas, ele vai dizer o seguinte: o mundo está cheio de coisas óbvias e ninguém jamais observa. Então, com isso, nós tiramos aqui exemplos de que o mundo está cheio de coisas óbvias, mas nós procuramos as coisas complexas para desvendarmos os questionamentos da nossa existência, os questionamentos necessários a nós, e nós nos esquecemos das pequenas coisas que estão à nossa volta. Nós damos ênfase ao complexo, ao difícil, imaginando que este seria o caminho para o êxito. E muitas vezes a resolução das coisas está no caminho mais fácil, no caminho mais simples, no caminho menos complexo. Então, essa frase, né, de Sherlock Holmes, o mundo está cheio de coisas óbvias e ninguém jamais observa, é muito interessante. Então, por desprezar o óbvio, as pessoas acabam criando problemas complexos, problemas difíceis, buscando soluções difíceis para o contexto, para suas necessidades. O exemplo de Sherlock Holmes e de Tales de Mileto é que nós devemos dar importância às coisas óbvias. Isso não quer dizer que as coisas complexas também não sejam importantes. Sherlock Holmes, ele utilizava da ciência criminológica, das investigações, dos detalhes, das pistas. Ele não descartava nada para que ele pudesse ter o êxito dos seus crimes. Então ele passava dias estudando os crimes do passado e fazendo experiências químicas, experiências com provas, com evidências do crime para solucioná-lo. E um dos seus, ou o seu companheiro fiel, Watson, quem nunca ouviu, quem não se lembra dessa frase elementar, meu caro Watson? Essa frase elementar foi muito usada por Sherlock Holmes. O que significa elementar? O básico, o evidente, o óbvio. Então, ao solucionar um problema, ao chegar à conclusão, ele dizia essa frase: elementar, meu caro Watson. Ou seja, a resposta está no básico, está no evidente, está naquilo que é primário, no simples, no fácil, no claro. Muitas vezes, ali para investigar os crimes, os investigadores davam ênfase nas coisas complexas. E Sherlock Holmes, ele se voltava para o básico, para o elementar. E aí, então, o sucesso dele. Então, o método de Sherlock Holmes é simples e objetivo. O básico, o simples deve ser observado. Volto a dizer, o mundo está cheio de coisas óbvias e ninguém percebe. Tales de Mileto tinha essa sensibilidade, essa percepção para entender, para compreender as coisas óbvias, e o personagem do Sherlock Holmes também. Agora, para nós. Hoje, na atualidade, o óbvio precisa ser dito. As pessoas, elas não estão conseguindo alcançar o entendimento daquilo que é óbvio, daquilo que é básico, elementar para a existência humana. Por exemplo, as pessoas vivem como se fossem imortais. Nós precisamos lembrar o tempo todo, para a maioria das pessoas,
que a vida é breve, que nós somos instante, que nós não vamos ficar para a semente. Diante do universo, nós somos nada. Nós somos mais uma relação com o todo. Nós somos parte do todo. Nós nos negamos a reconhecer que somos finitos, que somos mortais, que somos limitados. O óbvio precisa ser dito. As pessoas hoje vivem como se fossem eternas, como se fossem super-homens, super-mulheres, que nunca falham, que são sempre fortes, que são sempre seguros de si. Eles se comportam de maneira errada. A questão do respeitar as regras, o básico da etiqueta, o básico da ética, o básico de atitudes no convívio social precisa ser lembrado. As pessoas se esquecem que elas fazem parte do todo e vivem como se fossem o ser mais especial do universo, se acha melhor que as outras pessoas. Nós precisamos lembrar do básico, que nós não somos nada, que nós somos mortais, que nós somos passageiros, que nós não somos o centro do universo, que o mundo não gira em torno do nosso umbigo, que nós precisamos das outras pessoas, que nós não podemos viver sozinhos. O respeito às regras é elementar. As pessoas hoje são mal educadas. Não respeitam o trânsito, não respeitam os sinais do trânsito. Se tem uma vaga para estacionamento, a pessoa está manobrando, o outro chega depois e enfia o carro lá e toma a vaga. A fila dos bancos, as pessoas estão esperando lá por muito tempo, chega alguém e passa na frente, sem nenhum motivo para isso. As pessoas são egoístas, acham que elas são prioridades, os problemas delas são prioridades e o do outro não. O respeito às regras sociais, o óbvio precisa ser dito. Em relação à ética, ao respeito, à educação, à humanidade, tudo isso está precisando ser resgatado, porque o ser humano tem se esquecido do óbvio. Tem se esquecido do básico, de olhar para o lado e de ver a sua pequenez, a sua insignificância em relação ao todo. O hedonismo, né? O egoísmo está acima de todas as coisas. O meu problema é importante, eu sou importante, mas o meu semelhante não é nada. A minha vontade tem que prevalecer. Isso é um pensamento errado, isso é um pensamento retrógrado, é um pensamento ignorante, tosco. Nós precisamos prestar atenção nas coisas simples. É o simples que é belo, é o simples que é lindo. E a resposta para as nossas indagações está muitas vezes no simples, no básico, no elementar. Nós vivemos um período em que o simples precisa ser dito, que nós precisamos respeitar as regras, que nós precisamos respeitar as leis, que nós precisamos respeitar o nosso semelhante, que nós não devemos passar o outro para trás. O básico, o elementar precisa ser dito, porque as pessoas estão com a cabeça no mundo da lua. O mundo quer grandes coisas. A ciência muitas vezes quer, alguns cientistas, a NASA quer colonizar outros planetas e nós nos esquecemos dos problemas que estão ao nosso lado. Nós nos esquecemos que a Terra é a nossa morada, o lugar que nós temos é aqui. Nós não temos outro lugar. Nós temos então que cuidar da terra. Nós temos que fazer este mundo um mundo melhor, um mundo agradável para nós, porque essa é a nossa realidade. O óbvio tem que ser dito, né? As pessoas estão buscando tantas coisas complexas e se esquecendo da beleza que se encontra no óbvio, no simples e no claro. As pessoas elas querem chegar a uma posição na vida, elas acham que elas vão chegar lá sem esforço, e não é assim. Precisa estudar, precisa trabalhar, precisa aprender, e o conhecimento é progressivo, não acontece da noite para o dia, são etapas.
que nós precisamos passar por elas para nós conseguirmos as coisas. O elementar está sendo esquecido, o primordial está sendo esquecido. Então nós precisamos, a sociedade humana precisa levar um choque de realidade. O óbvio precisa ser dito, o óbvio precisa ser lembrado o tempo todo. Bem, eu termino aqui este vídeo e agradeço a você, meu caríssimo aluno, meu caríssimo colega, você que está me acompanhando, e em breve voltarei com mais vídeos. Lembrando que o meu intuito aqui é apenas contribuir para que o conhecimento se expanda, para que cada vez mais as pessoas tenham entendimento das coisas, e eu deixo aqui meu abraço e até a próxima.